Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos iremos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. O homem que bota no freezer. Essa história deu o que falar, hein? Eu não. Tu vai ter que explicar isso muito direitinho não, hoje. Não sou eu não. Porque o nosso presidente da rádio vai me pegar para saber dessa história aí. É um amigo. Vamos lá, já vai voltar lá. Vamos voltar nessa história aí. Quem não ouviu, tá até curioso, vai escuta o programa de semana passada, como é que o Paulo Renato terminou esse programa. Vamos lá. Diz que tem muita gente aí durante a semana que botou muitos nomes na geladeira. E tu vai ter que desfazer isso, hein, Paulo? Não. Hoje. Um amigo meu que fazia isso. Dizia fazer isso. Então tá certo. Vai ter que explicar isso aí. O espiritismo não recomenda. O Pablo comprou até um freezer novo, né? Pra ser uma coisa mais potente, entendeu? O pessoal vai usar uma geladeira velha. Isso é pra botar o nome da pessoa para um freezer potente, né? Pra ter eficácia. Então, o Paulo Renato já vai explicar essa história. Vai fazer aí. A pessoa virar foca. Já o da Miranda, eu vou colocar o nome dela no forno, que ela gosta de calor. Meu Jesus, misericórdia. Vai queimar, deixa ela. Então, vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3 do Método, item 26 hoje. Lembrando que nós estamos já há alguns programas com Kardec falando aqui, comentando a questão dos incrédulos, dos materialistas, e separando em várias classes de materialistas. Hoje ele vai falar de mais uma classe de materialistas que ele coloca aqui o seguinte, no item 26 do capítulo 3. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos incertos. São em geral espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes faltam aos pensamentos senão serem coordenados e formulados. O espiritismo lhes é como um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. E aí, Paulo Renato, que materialistas são esses que, na verdade, Kardec nem inclui como opositores, isso. Mas são os incertos. Ele fala que, na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. São aquelas pessoas que, embora tenham as suas atividades na área religiosa, nas suas áreas religiosas, elas sempre perguntam, né, se não tem algo a mais, se não existe uma justiça superior àquela que se lhe é apresentada. Porque muitas vezes as nossas indecisões, as nossas incertezas no campo religioso são porque no ambiente religioso nos é feita determinadas afirmações sobre as leis de Deus, a sua bondade, a sua justiça, aqueles atributos todos, a onipresença, a onisciência, etc. E a vida se apresenta para nós, mostra para nós uma face, um panorama bem diferente daquilo que se nos é afirmado no campo religioso. Então, a doutrina espírita, ela nos favorece nesse sentido, ela nos dá explicações de tudo, mesmo daquilo que nós podemos não compreender com profundidade, mas admitimos racionalmente que há uma explicação justa dentro da crença em Deus, dentro da certeza da existência de Deus,
dentro da certeza da existência desse Deus único, que reúne em si todos os atributos que nós podemos compreender ou que nós consideremos que deva existir num ser como o Criador. Então a doutrina espírita ela nos tira, digamos, da incerteza, né, sobre a realidade da vida, as consequências sobre a vida futura, porque a religião é baseada também na vida futura, é um dos seus princípios. Então essa incerteza que de uma forma geral pode acometer alguns outros religiosos, nós supomos que, e até em caráter particular, que na religião espírita, da filosofia espírita ou da ciência espírita, essa incerteza para muitos de nós desaparecem. Porque mesmo diante de grandes tribulações, de grandes percalços morais, mesmo diante de alguns dissabores que até nos firam com algum grau de profundidade, o conhecimento espírita nos sustenta, nos diz que há de ter uma causa e essa causa é justa, né? Então essa incerteza com relação à bondade de Deus, por exemplo, a existência de Deus e de um futuro melhor, essa incerteza do incrédulo no espírita não me parece existir, ou se existe, não tem tanta força. Miranda? Na realidade, é alguém que está esperando o momento de uma explicação lógica, não é? Ele já traz uma necessidade, já traz uma predisposição, já está com o pensamento, a mente aberta, então está aguardando simplesmente o momento em que as coisas se unam de forma lógica para que ele possa compreender melhor e se posicionar como um adepto do Espiritismo, né? A gente vê no próprio Evangelho os Espíritos falando para Filipe para tomar uma estrada que saía de Jerusalém a Gaza, que lá ele lhe seria dado a conhecer o que deveria fazer. E ele vê lá a carruagem passando, né, com o centurião, e ele pergunta ao centurião o que está lendo. E ele fala que estava lendo algo sobre o Messias. Ele lia a mensagem de Isaías, quando falava sobre o Messias. E Filipe pergunta a ele: você entende o que você lê? Ele falou: não, como eu vou entender se alguém não me explicar? Quer dizer, ele estava na dúvida sobre quem seria aquele Messias que Isaías se refere com tanta precisão no capítulo 53 do seu livro. Então Filipe explica a ele que o Messias ali relatado já viera, né? É muito interessante isso, porque tirou o centurião da rainha Candace, dos tesouros da rainha Candace, tirou da incerteza, da insegurança, porque ele lia, mas não compreendia, né? Como Jesus disse, não basta ver para entender, não basta ler para compreender. Veja os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quer dizer, é preciso que alguém nos clareie o entendimento. Mesmo nós, os espíritas, que pensamos conhecer algo da doutrina espírita, e que às vezes a gente se fecha no campo estrito do próprio pensamento, não se abre para outras possibilidades de raciocínio, a gente reage a um raciocínio diferente do nosso. Quando alguém ousa falar dentro da sua interpretação, que às vezes é mais justa que a nossa, mas quando alguém ousa falar diferente daquilo que nós compreendemos, a gente começa a reagir de uma forma negativa a esse novo aprendizado, essa nova proposta de reflexão. E isso, de alguma forma, é também insegurança, né? Quando a gente não dá ouvidos ao outro dentro do ponto, daqueles pontos que nós nos julgamos muito seguros, isso também, para usar o termo aqui, é insegurança. A pessoa está insegura sobre se a seu ponto de vista sobre aquele ponto está mais correto ou não. Como ela não tem segurança e quer parecer que tem sobre aquele ponto de vista, ela prefere não ouvir o outro, que vai argumentar às vezes de forma que vai nos levar a um raciocínio, a refletir de uma forma diferente, e às vezes a gente não tem interesse nisso. Mas é preciso a gente estar atento a isso, né? No sentido de descobrir quem nega por negar ou quem só está inseguro dentro do que conhece. O exemplo do centurião que você trouxe é interessante porque, olha, era romano, não tinha comprometimento nenhum com os judeus, não é?
e estava curioso e admitiu que precisava que alguém esclarecesse. Né? É esse exemplo que a gente tem que guardar para os desdobramentos do dia a dia, porque tem coisas que a gente até lida com algumas delas, mas não tem o conhecimento aprofundado como poderia ter se alguém nos viesse desvelar. Justamente. É por isso que Kardec ressalta na questão de fazer espíritas esclarecidos. E também cristãos esclarecidos, porque não basta o rótulo de cristão nem de espírita. Porque se formos convocados, como Felipe, a dar algum esclarecimento a alguém, é preciso que a gente tenha algo para oferecer em termos de esclarecimento, que não gere mais dúvida do que a pessoa tem, que não crie mais insegurança do que a pessoa tem. Né? Fortalecer as convicções, quando justas, corretas da pessoa, e acrescentar coisas novas na medida em que ela possa digerir essas coisas novas, porque senão a gente corre um outro risco. Retirar a pessoa da situação insegura dela, mas em uma situação de conforto, e colocá-la numa situação de desconforto, é mais perigoso. Ela não tem como resolver a partir dali. Aí lembra Sócrates e o próprio Jesus. Diante da pergunta, ele avaliava a necessidade do outro. Né? E a condição real. Ok, você que está chegando agora aí, vamos situar você, programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3, eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda. Lemos o item 26 do capítulo 3 e agora vamos dar sequência aqui no item 27. Se daí projetarmos o olhar, diz Allan Kardec, sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou um matiz da classe precedente. Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens dos seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. Realmente tem pessoas que já trazem consigo a intuição. Eu até lembro do meu irmão, né? Meu irmão leu poucos livros espíritas e ele, falando da doutrina, ele apreende. Ele não frequenta raramente e tal, mas quando nós vamos conversar sobre a doutrina e os aspectos doutrinários dos acontecimentos, ele dá uma explicação muito profunda que só pessoas que já têm um nível de leitura mais séria, né, continuada, poderiam dar. Quer dizer, ele já traz isso com ele, apesar dele correr. Não quer compromisso, mas você vê que é uma pessoa que ele já era espírita, sim, sem conhecer em profundidade a doutrina. Leu uma coisa ou outra, nunca leu a obra completa de Kardec, nunca leu um livro completo de Kardec, leu um ponto ou outro, mas é o espírito que já traz, Miranda, o conhecimento. Interessante, né? Só está faltando ele aceitar o chamado. Opa. Leandro, onde você estiver, ouça. Porque o Kardec disse que as ideias básicas do espiritismo encontram-se disseminadas em todas as religiões, em todas as filosofias nobres. O que Allan Kardec fez com a ajuda dos benfeitores espirituais foi reunir essas verdades num corpo doutrinário. Sim. Mas ele não as inventou, não tirou do nada, né? Então, por isso que nós temos muitas pessoas de bom senso que raciocinam com mais lógica, com mais isenção de ânimo, digamos. Nós temos nessas pessoas algumas convicções que fazem parte da convicção espírita propriamente dita. E ao leigo, a pessoa que não conhece o espiritismo pode até considerar que aquela outra pessoa ali é espírita ou já teve alguma leitura espírita, mas necessariamente não. Ela é um espírito razoavelmente maduro nesse campo de compreensão e consegue extrair das situações a verdade, de uma verdade mais lógica, né? Então, essas verdades que o espiritismo traz
A gente tem que lembrar disso, elas estão em todos os meios culturais, porque o Espírito é o mesmo, e como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. Isso. Então nós reencarnamos hoje no seio da doutrina espírita, aquilo que conseguirmos fixar na nossa mente irá conosco em qualquer lugar, para qualquer lugar. Se amanhã depois estivermos numa experiência católica, protestante, né, embora a influência cultural da religião possa nos incutir outras ideias, mas algumas outras, aquelas que fixamos no espiritismo, elas prevalecerão. E mesmo em segmento religioso diferente do de hoje, nós poderemos muito bem aceitar sem nenhuma discussão, com muita facilidade, determinadas ideias do espiritismo. E alguém espírita dessa época poderá dizer: o fulano de tal, né, é padre, é católico, é protestante, mas tem ideias espíritas, parece até espírita. É porque aquele aprendizado já foi feito lá atrás. E ainda tem um detalhe que às vezes nós esquecemos. São pessoas que trazem valores com elas que possibilitam a conexão com bons espíritos. E enquanto dormem, acessam determinadas reuniões, né? Acompanham certas situações, porque os tarefeiros do Cristo tem muita gente boa, encarnada, que a gente não faz ideia, que se esforça diariamente, que não fica divulgando compreensão religiosa nenhuma, mas quando desdobram, pelos valores que carregam, fazem parte dessas falanges que de alguma forma estão trabalhando em nome de Jesus, silenciosamente. Os próprios instrutores do André Luiz, nas obras mostram isso, as reuniões que eles fazem com líderes de diversas religiões, não líderes dogmáticos, preconceituosos, mas as pessoas que estão predispostas a aprender e a servir a Jesus sem os caprichos pessoais. Nas obras do André Luiz nós vemos muito isso, aquelas reuniões de líderes religiosos encarnados, que durante o fenômeno do sono estão lá reunidos sob a proteção dos benfeitores espirituais, de modo que eles possam ensinar aqueles líderes religiosos a essência da mensagem cristã, de forma que quando retornem ao corpo físico tenham essas suas vidas, né, no campo da evangelização das almas que os seguem, que eles possam utilizar aqueles ensinos de uma forma mais lúcida, mais clara e mais próxima, digamos, das leis de Deus. Então as leis de Deus são a mesma para todos, e dependendo do nosso querer aceitar, elas podem, com alguma variação, mas podem se apresentar do mesmo jeito em todo lugar. É bom saber isso. Às vezes eu escuto alguns cultos dos pastores da igreja pentecostal, né? de outras igrejas. E são pessoas que têm uma facilidade, um raciocínio claro e abordam o evangelho. Claro que nós vamos dar o desconto da compreensão em determinadas colocações que eles fazem. Mas a mensagem muito boa, né? Entendeu? Então eu fico muito feliz. Você já pensou eu ter acesso a determinados locais onde eles estão de alguma forma estudando o evangelho? Mas é interessante. Antigamente lá em Cascadura, na praça, ficava aquele pessoal da Assembleia de Deus com o megafone e pregando, entregando aqueles panfletozinhos com mensagens. Eu parava para ouvir, porque o conteúdo do evangelho é o mesmo, a compreensão vai ser do nível de cada um, né? E lembra o Haroldo, quando ele fala da equipe do estudo, que tem a irmã Ila, tem um pastor, tem um rabino, quer dizer, a oportunidade fecunda ali de ouvir o outro, sem querer dizer para o outro que ele está errado, mas colhendo o que o outro está trazendo de melhor. É isso que é importante considerar, porque as leis de Deus, como nós sempre comentamos, todos nós, elas são as mesmas. A vestimenta com que a gente veste essas leis é que são pessoais. E os benfeitores espirituais, eles trabalham junto daquelas mentes mais abertas, daquelas mentes que estão preocupadas em servir a Jesus e não em servir-se de Jesus. Sim. Então, nesse sentido, eles sempre, vez por outra, convocam, através do sono, repito, essas almas mais lúcidas
convoca no mundo espiritual para clarear-lhe melhor o entendimento e fixar-lhe melhor na mente, né, no raciocínio, o conteúdo dessas leis. E a gente vê o que você acabou de falar. Nas pregações dos diversos cultos religiosos cristãos, a mensagem de Jesus límpida, clara, tal qual a doutrina espírita nos traz. Porque os próprios espíritos falaram para nós que os espíritos não inventaram nenhuma moral nova. A moral do espiritismo é a moral de Jesus, é a moral cristã, com uma vestimenta diferente, com interpretação mais aprofundada, mais extensa, mas a moral é uma só. Outro dia no programa, ou foi o Debate na Rio, foi analisando os fatos, acho que não sei se a Miranda estava, não lembro, acho que sim, um pastor evangélico, acho que foi no Debate na Rio, não lembro mais, um pastor evangélico atendendo a uma criança, ele disse para a mãe o seguinte: essa criança tem que ser levada a um centro espírita, porque ele percebeu uma atuação espiritual ali muito violenta, e ele provavelmente era um pastor com uma mente aberta. Acho que foi no Analisando os Fatos, foi com João Nogueira. E ele recomenda essa mãe, procure um centro espírita. A mãe estava desesperada procurando uma casa espírita, estava tendo dificuldade em encontrar. Acho que foi em Magé. Então, lá de Magé, as casas de Magé todas fechadas, e ela pediu apoio aqui à rádio. Uma conhecida, não foi nem a mãe, foi uma conhecida da mãe, fez o apelo para ver se nós conhecíamos alguma casa que estivesse aberta. Alguns ouvintes mandaram algumas possibilidades. Até em Guapimirim, foi falado até do trabalho lá da Berenice Lima, que é aqui da rádio também. Enfim, tem padres que nós temos tido notícias de que também estudam a doutrina espírita, mas não podem manifestar-se publicamente, claro, por causa da posição que ocupam e da doutrina da igreja. Então muitas pessoas, né, evangélicos, católicos, temos terreiros de Umbanda que estudam doutrina espírita muito bem, né, tem estudos continuados de doutrina espírita em vários terreiros de Umbanda, e as ideias espíritas elas são universais, né? Por isso que os espíritos dizem que se tornará crença geral, não no sentido de que todos serão espíritas. As religiões continuarão a existir, e que bom que assim seja, porque cada um vai se encaixar naquela religião que toca mais o seu coração, mas as ideias espíritas em si serão propagadas cada vez mais em todo o planeta. Porque as necessidades continuarão diversificadas, né? Mas a compreensão e Deus será o único para todos. O que Kardec, só para ressaltar o que nós havíamos dito, no livro dos Espíritos, na conclusão, capítulo 6, ou mensagem 6, Kardec fala: que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era tido em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Conclusão do livro dos Espíritos, mensagem 6. Dito isto, estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Pablo, que nos auxiliou ali na parte técnica, ele que está olhando ali para o aparelho, que de vez em quando misteriosamente engasga, né? O computador está engasgando ali. O Paulo Renato já botou o nome do computador no freezer. Com CPU ele tirou do freezer e voltou a funcionar, né? E vamos torcer que assim continue. Agradecendo a todos vocês pelo carinho, por nos acompanharem, por estudarem conosco esse livro maravilhoso, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente dando continuidade aos nossos estudos. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira,
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui, que Jesus abençoe a todos. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para continuarmos a estudar a Revista Espírita Par 1858 a 1868. E aqui nos bastidores, né, a pessoa mais importante, na minha opinião, senão eu e a Astênio não estávamos aqui, é o Pablo, né, que nos está dando suporte. Obrigado, irmão, pela sua colaboração importantíssima. Astênio, o tema estava muito bom e eu estou curioso, né? Porque a Kardec estava fazendo uma análise, né? Primeiro, dissipando as fofocas sobre quem era o senhor Holmes, né? E a irmã dele, que tinha 11 anos apenas, e que as pessoas diziam que ela fazia maravilhas, quando na realidade nem médium ela era, né? Não era médium. Ele sim tinha uma faculdade diferenciada, mas era uma pessoa, que eu me lembro, né, extremamente discreta, uma pessoa que não gostava de ficar se exibindo, que são características importantes para quem tem um dom, né, como esse. E aí, meu amigo? Não querer tirar nenhum proveito, nem econômico, nem outro tipo de proveito, que quando você, às vezes você não tira proveito econômico, mas quer tirar proveito da fama, né? Exatamente, a vaidade, isso, né? E aquilo não interferiu nele, né? Ele tinha uma vida discreta. E a gente vai ver mais à frente, a mediunidade dele surgiu desde 6 meses de idade. Aí, viu? Homenzinho terrível. Com 6 meses? Vamos ver. A gente acha que o Divaldo com 4, no Chico com 4, né? Com 6 meses. Isso, Então vamos lá. Agora, por que o Sr. Home? Então nós estamos nos referindo ao médium, o nome dele era Daniel Douglas Home, né? Então Kardec continuou falando sobre ele, dizendo o seguinte: agora, por que o Sr. Home teria vindo à França? Né? Com que objetivo o Sr. Home teria ido à França, né? Certamente não foi para procurar fortuna, como acabamos de provar, para conhecer o país, mas ele não o percorre, pouco sai e não tem absolutamente hábitos de turista. Então eu disse, bom, para conhecer o país também não deve ser, porque ele não sai de casa. É verdade. O motivo patente é o conselho dos médicos, que acreditam ser o ar da Europa necessário à sua saúde. Mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Então, quer dizer, em princípio ele precisava ir a Paris, isso olhando sob o aspecto espiritual. Ele precisava, fazia parte da missão dele, ele tinha que ir a Paris, e a forma que a vida encontrou de fazer ele ir a Paris foi através da enfermidade dele. Exatamente. Né? Tudo tem uma lógica. Isso, né? Então pensamos, pois, diz Kardec, que se veio aqui é porque deveria vir, né? Porque seria conveniente vir, né? Isso. A França, ainda em dúvida no que diz respeito às manifestações espíritas, necessitava que lhe fosse aplicado um grande golpe, né? Quer dizer, que chegasse algo assim contundente, né? Para a França, né? Porque esse grande golpe nos Estados Unidos já havia ocorrido com as irmãs Fox e várias outras situações, né? Bom, foi o Sr. Home que recebeu essa missão. Então, na visão de Kardec, ele recebeu essa missão de dar esse grande golpe na França, né? Em termos de convencimento sobre a existência dos espíritos. Foi o Sr. Home que recebeu essa missão. E quanto mais alto foi o golpe, maior a sua repercussão. A posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram e que foram convencidos pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de uma multidão de pessoas, mesmo entre aquelas que não puderam ser testemunhas oculares. Então, obviamente que alguns podem estar assistindo o programa hoje, não terem assistido o programa passado, né, em que foi visto que ele circulava nos meios nobres, né? Nobres. Nas classes sociais mais elevadas. Mais elevadas. Então,
Então, daí Kardec está dizendo aqui, a posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram e que foram convencidos pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de uma multidão de pessoas, mesmo entre aquelas que não puderam ser testemunhas oculares. A presença do Sr. Home terá sido, portanto, um poderoso auxiliar para a propagação das ideias espíritas. Olha. Então, se não convenceu a todos, lançou sementes que frutificarão tanto mais quanto mais se multiplicarem os próprios médiuns, né? Então, ele estava ali para deixar marcante junto, né, aos franceses as comunicações, as manifestações dos espíritos. Até porque já existia, né, o Livro dos Espíritos. Não, nesse momento não. Ele estava em 1855. Né, que nós até chamamos a atenção. É verdade. Nós chamamos a atenção os fenômenos espíritos já estavam acontecendo, né? Sim. Desde 1854, em Heidersville e tal, mas de qualquer forma. O livro ainda não tinha sido publicado. A doutrina em si ainda não existia. Não existia. Né? Não tinha um corpo de ensino. É verdade. Né? Então, existiam os ensinos, como é que poderia assim, episódicos, né, em que em cada centro os espíritos se manifestavam e tal, mas organizado esse corpo de doutrina ainda não existia. Então prossegue Kardec dizendo o seguinte: como dissemos a Lures, essa faculdade não constitui um privilégio exclusivo. Existe em estado latente, em diversos graus, entre muita gente, não aguardando senão uma ocasião para desenvolver-se. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Está na natureza. Dele todos temos o germe, não estando longe o dia em que veremos os médiuns surgirem em todos os pontos, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja de todos conhecida. Pois, segundo nos anunciaram, trata-se de uma nova era, de uma nova fase que começa para a humanidade. Então a gente verifica Kardec chamando a atenção aqui de que o Sr. Home não era uma criação divina especial. Perfeito. Né? Que todos nós podemos vir a desenvolver. Na verdade, depois Allan Kardec, no próprio livro, né, que vem mais à frente publicar, né, os espíritos dizem que todos nós, né, ele não fala na palavra germe, mas ele fala que todos nós temos, né, mediunidade, uns em graus mais elevados. Sim. E outros em graus bem pequenos, como a intuição, né, são as sementes que ele está falando. Potencialmente todos nós somos médiuns, né? Verdade. Então, uma vez que a organização da vida, né, os nossos superiores pretendam que nós desenvolvamos uma determinada tarefa, uma determinada missão no campo da mediunidade, essa mediunidade pode eclodir em qualquer um de nós. Perfeito. Daí no livro dos médiuns, Kardec ter dito que seria possível desenvolver a mediunidade. Sim. Como é que eu posso desenvolver aquilo que eu não tenho absolutamente nada, né? Treinando, né? Isso. Por isso que dentro das casas espíritas você tem os grupos para desenvolver aquilo que você traz como semente. Sim. E aí prossegue Kardec, então, falando ainda sobre o Sr. Home, dizendo: a evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas imprimirão novo curso às ideias morais, como o fez o vapor em relação à indústria. Então, ele está dizendo assim, os fenômenos de ordem material, eles implicarão no conhecimento dessa nova doutrina que está surgindo, né? Sim. Quer dizer, chama a atenção através dos fenômenos materiais, como foi o caso das mesas girantes, mas a consequência, o que se espera, não é que as pessoas se divirtam com os fenômenos, se divirtam ou sintam medo, né? É verdade. Dos fenômenos materiais, mas sim que a partir dali eles tenham interesse em verificar o que esses espíritos estão ensinando. Não é isso? Prosseguindo, se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que podem, com toda razão, interessar ao público e que são de utilidade para a apreciação dos fatos. Então, quem se lembra do programa passado, né, Kardec tentou evitar ao máximo que
continuasse os interesses pela vida privada dele. As fofocas. Isso, é. Então, uma vez que ele não era um homem público, então teria direito à vida privada, né? Então ele fala assim, mas mesmo assim, mesmo estando a sua vida privada, né, fechada as investigações, né, de uma indiscreta curiosidade, ele diz que há certos detalhes que podem ser do interesse público, do interesse geral. Sim. Né? Então, em relação a esses detalhes que podem ser de fato do interesse público, não a mera curiosidade, sobre esses detalhes ele iria tratar aqui na Revista Espírita. Com certeza. Ok? Aí ele prossegue então dizendo o seguinte: o senhor Daniel Douglas Home nasceu perto de Edimburgo, isso é na Escócia, né? Sim. No dia 15 de março de 1833. O que é que nós estamos falando aqui? Ele estava lá na França em 1855. Ele nasceu em 1833. Ele estava com que idade? 22 anos nesse momento. Garoto. Era um garoto, né? É. Então, com todo o seu potencial, né? Isso. Diz que ele tinha um aspecto nobre, sabe? Era diferenciado, né? Sim. Aliás, né, cá, entre nós, obviamente que mais uma vez, coisas que não se pode provar, mas naquela biografia do Divaldo, daquela jornalista, esqueci o nome agora, foi a última biografia do Divaldo, por uma jornalista. Ela coloca lá uma teoria no sentido de que o Divaldo é a reencarnação do Daniel Douglas Home, né? E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Ter, naquele momento, dado grande contribuição através dos fenômenos físicos e agora através dos fenômenos intelectuais, fenômenos inteligentes. O Home era altamente intelectualizado, é o que nós vemos aí também. Ela comenta que, na opinião dela, né? Ela era pesquisadora, então, né? As evidências isso. levam que o Daniel Holmes realmente foi uma das reencarnações de Divaldo. Isso. E como ela não publicou o livro sem que o Divaldo autorizasse. Claro. E ele autorizou. Autorizou, entendeu? Então, assim, é porque ele sabe. Então, o senhor Daniel Douglas Home nasceu perto de Edimburgo no dia 15 de março de 1833. Tem, pois, hoje 24 anos. Descende de antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de maneiras simples e suaves, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com os poderosos não lançou arrogância nem ostentação. Então, o fato dele nada disso afetou, né? Isso, o fato de ter amigos nobres não o fizeram imitar o nobre, né? Não, vamos dizer assim, ativou a vaidade. A vaidade, né? Que é uma coisa que acontece com jovens. Sim, né? Fica logo metido, né? Ainda mais ele com uma faculdade dessa, né? Isso, né? Então continuou simples, né? Sem se iludir, né? Como se ele tivesse assim, absoluta certeza de que aquilo que ele tinha podia ser tirado a qualquer momento. É verdade. Né? Aquilo não foi ele que desenvolveu, né? Verdade. Então vamos lá. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz alarde de sua maravilhosa faculdade. Nunca fala de si mesmo. E se numa expansão de intimidade conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz e jamais com a ênfase própria das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. E vale a pena a gente só recordar, Kardec está falando isso aqui por experiência própria no contato com o Sr. Home, não porque ele ouviu falar a respeito dessas características dele. Né? Foi pessoal, né? Isso, Diversos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal, olha, se a gente tinha dúvida, ele está... Pessoal. É pessoal, né? Então, diversos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Então Kardec ficou feliz porque sabia que
Se o Home tivesse sérias deficiências morais, né, sérias dificuldades... Elas iriam aparecer. Isso, né? Então ele automaticamente atrairia espíritos da mesma natureza e aí se colocaria em dúvida o restante. Né? Mas ele era, como se dissesse, um tipo de pessoa inatacável pelos espíritos inferiores em razão da conduta dele. Né? Porque o que nos protege contra obsessões e tal é o comportamento. Sim. Né? Uhum. Os fenômenos dos quais o Sr. Home é instrumento involuntário, por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Então, aquele negócio, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, os amigos aumentavam um ponto e a malevolência se aproveitou. Com certeza. Se aproveitou disso. Essa fragilidade, né? Isso. Né? Então, tais como são, não necessitam de amplificação. Então, Kardec diz o seguinte: os fenômenos que efetivamente acontecem, do jeito que acontecem, não precisam ser amplificados por ninguém. É verdade. Né? Eles são suficientes como são para convencer a qualquer um. Né? Verdade. Então, ele fala assim, tais como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Então, quem amplifica, querendo ajudar a causa, atrapalha mais a causa do que ajuda, né? Porque dá elementos para as críticas, né, para as desconfianças. Fragiliza, né? Isso, a verdade. Então, sendo nosso fim o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos por nós mesmos constatados ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Então, ele diz assim, olha, o que eu estou trazendo aqui, ou eu mesmo constatei, ou as testemunhas que constataram são dignas de fé. Sim. Ele não ouviu qualquer terceiro falar e está trazendo aqui para a revista. Né? Podemos, assim, comentá-los com a certeza de não estar raciocinando sobre coisas fantásticas. Então, se o nosso querido Kardec está dizendo assim, o que estou comentando, eu tenho certeza de que não estou raciocinando sobre coisas fantásticas, e sim sobre coisas reais. Né? Não tem imaginação, não tem acréscimo, né? Aqui, né? Sim. Então, eu tenho certeza disso. Se ele tem, nós também temos. Né? Com certeza. Então, vamos lá. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas. Manifestações ostensivas são fenômenos físicos. Perfeito. Tá certo? Então, o Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem, por isso, excluir as comunicações inteligentes. Então, ele poderia, eventualmente, psicografar, né? Os espíritos poderiam falar através dele, né? Porque ele fala das comunicações, que ele poderia também, eventualmente, produzir as comunicações inteligentes. Contudo, as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras, né, que são para as ostensivas, né, os fenômenos físicos, lhe dão para as primeiras uma aptidão mais especial. Então, ele era um médium com uma aptidão mais especial para os fenômenos físicos do que para os fenômenos inteligentes. Tá certo? E na época também, né, Astênio? Na época era importante esses fenômenos serem fenômenos físicos, porque atiçou a curiosidade, né? O espiritismo cresceu a partir desses fenômenos que eram no início curiosidade. Precisou fazer barulho, né? Tinha que fazer barulho para aparecer, né? Se você se lembra de algum programa nosso passado, em que falou da queima dos livros espíritas em Barcelona, em que os espíritos disseram a Kardec que, na verdade, são superiores. Isso aí vai ser uma alavanca. Isso, eles disseram que quem influenciou aquele bispo da igreja para mandar queimar os livros foram eles mesmo, os próprios espíritos superiores. Quer dizer, obviamente que aquele bispo não foi... ele tinha total culpa, porque ele queria fazer. Só que ele não estava sendo influenciado por espíritos inferiores. Não foram as trevas que levaram a queimar os livros espíritas. Né? Foi a própria espiritualidade superior, porque sabia que a queima dos livros espíritas iria propagar... Ia dar um impulso enorme. Isso, né? Então e logo aonde? Na Espanha. Então seria uma propaganda gratuita
gratuita, né? Extremamente importante. Então, prosseguindo, Kardec fala assim, ó, sob a influência do Home, né, ouvem-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar a outro no espaço, instrumentos de música produzem sons melodiosos, seres do mundo extracorpóreo aparecem, né, que materializam-se, né? Então, se lembra lá da menina lá atrás, né, da Claire? E os gritos, né, que ela ouvia, né? Não, tô falando da Claire mesmo. Essa menina de 13 anos, que disse que precisava do médium da qualidade do Sr. Home, né? Isso. Então, está aqui Kardec dizendo que os espíritos aparecem, né, ou seja, se materializam, falam, escrevem e frequentemente vos abraçam até causar dor. Então, a tangibilidade mesmo, né? Não é isso? Então, na presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar. O próprio Home não só provocava a levitação das mesas, das cadeiras, dos móveis, si mesmo. Mas ele próprio ficava a gravidade não atuava. A gravidade não atuava. Né? Então, assim, na presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar, sem qualquer apoio, e a vários metros de altura. Olha, não foram alguns centímetros não foram alguns centímetros de altura, não. Né? Agora, a segurança dele, né? Porque se fossem espíritos inferiores que estivessem provocando isso, se ele fosse obsidiado, ele poderia ser levantado e jogado ao chão, né? Só que ele descia levemente, né? Tranquilo. Indicando que ele estava muito bem assistido. Parado, né? Ok? Vamos só para mais um parágrafo, então, né, que o nosso tempo, mais uma vez, está acabando. O programa termina rápido, né? É verdade. Mas vamos lá. Do que nos foi ensinado sobre a classe de espíritos que, em geral, produzem esses tipos de manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home esteja em contato somente com a classe ínfima do mundo espírita. Porque, obviamente, enquanto nós estávamos falando aqui desses fenômenos materiais todos, alguém mais estudioso, com razão, estaria dizendo, mas não são os espíritos inferiores que provocam esses fenômenos? Sim. Então Kardec está esclarecendo isso aqui. Pergunta. Então ele fala assim, do que nos foi ensinado sobre a classe de espíritos que em geral produzem esses tipos de manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home esteja em contato somente com a classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem devem, ao contrário, granjear-lhe a simpatia dos espíritos superiores. Para estes últimos, né, para os espíritos superiores, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos dos cegos de maneira enérgica, sem que, para isso, seja privado das comunicações de ordem mais elevada. É uma missão que aceitou, missão que não está isenta de tribulações, nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Então, né, chega aqui mais uma informação, né? A mãe dele era o guia espiritual dele. Exatamente, né? Como foi a mãe do Chico, né? A mãe do Chico. Que nas fases difíceis da existência dele, iniciais, né? Que ele era uma criança, Maria falava para ele, ó, calma. E a gente vê, né, essas coisas ligadas, porque no caso da Joana de Anjos, por exemplo, embora ela não tenha sido a mãe do Divaldo nessa existência, né, do Divaldo, ela foi mãe do Divaldo lá na época do Cristo, né? A Joana de Cusa. Isso. Né? Então, porque o Divaldo era um daqueles, né, está em mais de uma biografia, né? Ele era um daqueles 2 filhos da Joana de Cusa, na época que ela foi queimada lá no circo, né? No martírio dos primeiros cristãos. Então, espiritualmente, ela é a mãe do Divaldo, né? Sabe? Meu amigo, terminamos por agora, né? Vamos aguardar, que eu estou curioso com relação ao que vai acontecer. Você gosta, né? Eu gosto. Você está caprichando. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. E nós nos despedimos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E agradecemos ao Pablo, mais uma vez, todo esse empenho para que tudo corresse bem. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.